Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Abro aspas. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com um traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Fecho aspas. Bom dia, irmãos. Paz de Cristo. Meu nome é Anderson. Talvez alguns não me conheçam. Já tenho vindo aqui algumas vezes pelo convite dos irmãos. E eu fico muito feliz quando eu visito uma congregação e eu sempre vejo rostos novos, né? Eu fico muito feliz, né? E estou servindo a Cristo há 25 anos. Estou com a minha esposa, Elisângela, a minha sogra, Celina, e minha mãe, Alzenir, que veio nos acompanhando também, né? Minha mãe serve há mais tempo, que diz com mais de 35 anos, na verdade, ela aceitou a Cristo, né? E ela que veio conduzindo aí a família aí nesse caminho. Congrego na igreja em Bugaçu, até faço um convite, estava com o irmão Adalto. No dia 15 de novembro agora, nós teremos o Enos, né, que é o encontro entre os homens de São Paulo. Eu convido a congregação para estar lá em Bugaçu, dia 15 de novembro, para estar se reunindo lá com os homens. O tema vai ser propício, os pregadores também estão se preparando aí, os palestrantes, para esse evento. Então a gente faz esse convite para os homens estar reunidos conosco. Vamos ter provavelmente membros de todo São Paulo aí nesse evento, né? O tema para essa manhã que foi me passado, lembre-se de quem você é. É muito bom, principalmente a escola da Bíblia, né, a escola dominical, quando a gente chega e a gente vai ouvindo aquilo e nos ajuda muito no sermão, né? A história de Nicodemos é bem isso, porque eu vejo aqui que é um trabalho contínuo dos irmãos da escola da Bíblia e talvez a maior dificuldade é falar com religiosos, né? Porque a pessoa tem uma certeza daquilo que ela vem vivendo e quando ela vê o evangelho puro, ela disse, puxa vida, nada daquele tempo que eu passei valeu de alguma coisa, né? Então ele abandona a sua religião para seguir a Cristo, né? Então ele não é... E é interessante isso, a gente pensar que aquilo que eu recebi do evangelho de Cristo, e é o caso de Nicodemos, um homem religioso, formado na lei, mas quando ele encontra com Cristo, ele entende, isso veio do apóstolo Paulo também, ele considera tudo, como se diz, refúgio, né? Ele vai dizer assim, de tudo aquilo que ele aprendeu, nascido, já teve talvez um próximo rabino, e ele entende que o evangelho, aquilo que ele descobriu de Cristo, algo simples, era muito mais valioso do que todo aquele conhecimento da religião. Então a religião às vezes atrapalha. E também é interessante, o Ailton tinha me convidado em março para vir para cá. E eu falei para ele, Ailton, eu estou ajudando os irmãos do Jardim das Flores como professor da escola da Bíblia, e era no domingo. E é bem corrido, porque é 1 horinha, e a gente sabe que é um prazo de 6 meses para a gente poder lidar. E eu estava correndo, eu falei, olha, eu não vou largar as pessoas aqui, se tiver uma próxima data. Ele falou, em setembro eu tenho uma próxima data. Por quê? É interessante, eu gosto, talvez uma das coisas da escola da Bíblia, é quando você transmite o evangelho e a pessoa está recebendo pela primeira vez. Você olha no rosto das pessoas, você consegue ver quanto é precioso aquilo. A gente fala muito, eu falo com congregação, por exemplo, um irmão que sobe para dar um estudo, e falar com pessoas que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e você prepara aquela mensagem, esses irmãos já ouviram isso, né?
talvez eu possa dizer no sentido assim, para ele não é tão impactante, não é a primeira vez que eles estão ouvindo de Jesus, mas quando você está ensinando o Evangelho, é muito bom. Então, nesse período que eu estive no Jardim das Flores também, duas mulheres uma foram à frente, já era batizada, aceitou o Evangelho de Cristo, e outra tinha muita dúvida, porque ela vinha também com uma religião, uma crença, e quando terminamos a escola da Bíblia, ela disse, eu já sei o que eu vou fazer, né? Ela disse, eu quero ser um discípulo de Jesus, né? E no domingo passado, no domingo que a gente terminou a escola da Bíblia, ela foi batizada, né? Então isso foi muito edificante, mas as perguntas dela eram muito interessantes, ela dizendo, e tudo isso que eu tenho aprendido, e aquilo, a minha crença, as minhas orações, e eu disse para ela, muito bem, mas você entendeu que Jesus é o foco, que Jesus é o princípio? Por que nós estamos falando isso? O tema de Pedro escreve essa carta aos forasteiros, cristãos que receberam a fé e por algum motivo tiveram que ir para outros lugares, devido à perseguição. E como nós apresentamos o Evangelho? Biblicamente, eu posso dizer na leitura, mas a maior parte das vezes, nós somos o Evangelho. As pessoas vão ver Cristo através da minha atitude diariamente. E Pedro escreve, a carta de 1 Pedro, ele está escrevendo para pessoas como elas devem se apresentar como discípulo de Jesus. E talvez essa ideia, lembre-se de quem você é, isso é muito importante. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós matamos aquele velho homem, as nossas crenças, os nossos costumes, os nossos pecados principalmente, e aprendemos a viver uma novidade de vida. E o nosso maior, vou dizer assim, ídolo, né, nesse sentido, ao qual nós vamos focar o olho, é Cristo. Cristo nós vamos imitar Ele, né? É até interessante, às vezes a gente gosta muito de se comparar com o outro, né? Mas um texto muito bíblico, Paulo vai falar isso aos Efésios, e nas suas cartas, os apóstolos dizendo, olha, a nossa comparação é com Cristo, né? E daí é difícil, porque Ele é perfeito, né? Ele é perfeito. E às vezes, eu entendo, o irmão está dizendo, né, João falando que ele cresça ou diminua, né? Ele vai trazendo outro texto, eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele, porque ele entendia com quem ele estava falando. João Batista era um homem muito respeitado, tinha um grande número de seguidores, e ele falava com autoridade, as pessoas reconheciam ele como profeta, mas diante de Cristo ele disse, eu sou o amigo do noivo, né? Eu me alegro em ouvir a voz dele, porque Ele é grande e que eu diminua. Essa é a intenção do Evangelho. Nós olhamos para Cristo e Ele é perfeito. Nós vamos falhar em algumas coisas, nós vamos falhar como discípulo de Cristo algumas vezes, e o perdão é algo que nós, como diz o irmão aqui, é constante em nossas vidas, ao levantar, ao deitar, no decorrer do dia, dizendo, eu devia ter agido melhor, eu devia ter falado diferente, porque nós vamos falhar. Então a vida cristã é uma escolha necessária para a salvação de todo homem. Porém, é difícil vivê-la, uma vez que o nosso padrão ela não é o mundo. Nós não estamos nos igualando ao mundo. Viver como o mundo é fácil, mas o nosso padrão é o Filho de Deus. Então, o nosso padrão é o Filho de Deus. Então, quando nós decidimos aceitar Jesus como o Senhor de nossas vidas, nós nos arrependemos de todo o pecado, né? Nós matamos aquele velho homem no batismo, renunciamos os prazeres do mundo, carnais e as suas práticas, aquilo que desagrada a Deus, para viver o Evangelho. Então nós vamos viver o Evangelho de Cristo. E essa escolha, ela nos traz um propósito de vida, né? Tudo tem um propósito, né? A gente vai ouvindo as histórias, e a escola dominical vai nos ajudando, o propósito que Deus traçou desde o princípio, né? E aconteceu muita coisa no decorrer do Velho Testamento, né? Desde levar aquele povo para o Egito, tirar aquele povo do Egito, aquela peregrinação no deserto, aquela desobediência, mas nada frustrou os planos de Deus. Deus ele tinha propósito, né? É um texto que a gente usa muito lá na escola da Bíblia, né? Gênesis 3:15, né? Que fala sobre a batalha que Deus ele trava logo após o homem ter caído no pecado. Então Deus travou aquele texto ali de Gênesis 3:15, de que o Messias viria. Ele fala sobre a batalha que vai ocorrer, a gente vê Satanás tentando impedir isso que ocorra, e o irmão citou aqui hoje, né, que ele chega na cruz e diz, está consumado, né? Então, ou seja, aquilo que Deus ele traçou, o plano de nos salvar, foi concluído.
Não importa o que o inimigo faça, né? Um dos textos que eu nunca esqueço, e eu acho que foi o texto que mais me quebrou a cabeça, foi um tema que o Ailton me deu da última vez que eu estive aqui, né? Falando sobre como Satanás e Deus, falando sobre esse poder. E eu estudei muito sobre aquilo, porque o tema era um tema assim bem, falando sobre igualar esse poder que muitas vezes a gente iguala. E quando eu comecei a estudar as Escrituras e ver que Satanás não ofusca Deus em nada. Nada que ele possa fazer, ele é muito limitado, Deus é muito grande. E aquele texto me ajudou tanto na minha fé, Ailton, obrigado mesmo, me ajudou muito na minha fé, porque eu fui profundo buscar dentro das Escrituras quem é Deus. E eu dizendo, puxa vida, quando Paulo fala sobre a certeza da nossa salvação, de que Cristo é vitorioso. O livro de Apocalipse, ele nos traz um conforto tão grande, apesar da perseguição da igreja, de cristãos sendo massacrado, ele diz, a vitória está ganha. Ele está almejando o céu, ele está vendo algo que já foi conquistado por Deus, por Cristo para nós. Então, a nossa salvação, ela precisa ser certeza em nós, né? Paulo vai falar sobre aquela luta espiritual. Obrigado, irmão. Paulo fala sobre a luta em Efésios, sobre nossa luta não é carnal, não é física, mas é espiritual. E o Edivaldo esteve conosco falando sobre a gente fez um dia da família, e o Edivaldo, ele veio falar com a gente, ele está trabalhando nessa área de terapia, e ele falou sobre a terapia familiar, foi muito bom isso. E ele nos ajudou a entender, dizendo, olha, essa luta já está ganha, né? Nós não precisamos preocupar, ele está dizendo, nós não vamos brigar fisicamente, lutar, nós vamos pregar o Evangelho, mas ele diz, na região celeste, olha para o texto de Apocalipse, ele diz que essa luta já está ganha, né? Nós precisamos só confiar e andar dentro do Evangelho. Então, viver corretamente, praticando o bem e ter bom relacionamento com as pessoas, fazem que as pessoas nos aprovem. Nem sempre, tá? Nem sempre. Viver fora do padrão do mundo pode nos trazer perseguição. Porém, a nossa conduta terá a aprovação de Deus. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ser vistos por Deus. Ele precisa olhar para nós e sentir prazer, de nos chamar de filhos. Então, lembre-se de quem você é. Uma das coisas que nós fomos chamados como servos, discípulos de Cristo, mas de servir. Nós somos servos de Cristo. Pedro nos lembra, nesse texto, que foi lido de 2 Pedro, o texto, na verdade, de Pedro todo vai falar sobre comportamento, né? Mas ele nos lembra que nós somos servos de Cristo. No capítulo 2, e no versículo 18, ele está falando com os servos, aqueles que, como se você vai se comportar no ambiente que você trabalha. Eu aprendi, talvez por temor, eu sempre falo isso, eu gosto de usar. Meu pai e minha mãe, meu pai, ele não era cristão, mas ele era bem rígido com a minha mãe. E ele dizendo, olha, você vai trabalhar em tal lugar, o que é lá, é de lá, você não leva nada, né? E minha mãe sempre firme com isso. Então, eu trabalhei no meu primeiro emprego com 16 anos, eu fui para o mercado. Todo mundo roubava no mercado. Até o segurança roubava no mercado. E eu fiquei 1 ano e meio ali, né? Eu pegava minhas coisinhas, passava no caixa, Eu tinha mais medo da minha mãe, de ser pego, na verdade, roubando alguma coisa, e alguém dizendo, olha, o seu filho roubou. Eu não sei o que meus pais fariam comigo. Mas eu tinha tanto temor com aquilo, de que eu via todo mundo fazendo, mas eu não era todo mundo, né? Eu falo muito isso, né? Meus pais teve uma sabedoria no sentido de criação hoje, e a gente vê que é difícil. Eu tinha horário para entrar em casa, eu sempre falo isso. 10 horas você tem que estar em casa. E às vezes eu falava, mas o filho do vizinho está na rua. Aí meu pai falava, é o filho do vizinho, você é meu, aqui quem manda sou eu. Então, regras é importante. E isso nos ajuda muito a entender o Evangelho de Cristo. A Bíblia nos diz que nós devemos fazer por amor, mas também com temor. Quando o cristão ele perde o temor de Deus, quando ele perde o medo, né? A Bíblia nos diz que é interessante falar sobre o amor de Deus, o quanto ele é bom, mas ele diz que vai vir o dia da ira de Deus. Eu nunca quis ver meu pai irado, ele era bravo, né? Imagine você ver Deus irado, e ele diz que ele vai vir irado, tomando vingança contra aqueles que não conhecem ou não obedecem o Evangelho de Cristo. Pedro vai trazer
se eu não estiver enganado, Pedro vai dizer isso, né? Que se é com dificuldade que o justo vai ser salvo, o que vai acontecer com os ímpios? Então, nós precisamos ter temor, né? É a base da fé. É quando nós errarmos e a gente olhar para Deus arrependido e com temor no coração, dizendo, Senhor, perdoa-me. Porque nós sabemos, se você ler as Escrituras, o Velho Testamento, ele é repleto de ensinamentos. Deus, ele olhando para aquela humanidade, ele não gostando daquilo que vê, e ele extermina. E alguém dizendo, ele pode fazer isso? Sim, ele pode, ele é Deus, né? Quem pode dizer para ele que ele não pode fazer? Então nós entendemos o quanto ele é precioso, ele é amoroso, ele enviou o seu Filho Jesus, como nós aprendemos na escola dominical, né, em João 3,16, esse é o amor de Deus, enviar aquilo que ele tinha mais precioso em nosso favor, né? Então nós somos servos, e servos um dos outros, nós devemos servir uns aos outros, e devemos servir ao mundo também na boa prática do bem. Então, nós lembramos que nós somos servos de Cristo, imitando Ele, servindo todas as pessoas em amor. E é difícil, olha que Pedro diz aqui no capítulo 2, versículo 18, 1 Pedro 2,18, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor, e não somente se Ele for bom ou cordial, mas também se for mal. Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrimento injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigado por isso, vocês suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Nosso irmão Edivaldo, e foi interessante, reuniu os homens, as mulheres, depois de um grupo falando sobre família, e ele disse que é comum, e aí você consegue entender isso, quando você é ofendido, qual a sua reação? Deus seja louvado. Não. Muitas vezes a primeira reação quando nós somos ofendidos é revidar, né? Isso é comum do homem, isso é comum nosso, é uma autodefesa que se diz, né? E quando nós estamos em espírito, em Cristo, nós olhamos o que Cristo faria nesse momento, né? Então nós entendemos que não é a nossa bondade, porque eu gostaria de revidar aquilo que eu recebi, né? Eu gostaria de retribuir, né? A gente até brinca muito isso, né? Quando é criança, você está brincando de jogar pedra, alguém está com uma pedrinha em você, você nunca pega uma pedra do mesmo tamanho, você quer pegar uma pedra maior, né? Falou assim, agora você vai ver, né? Então, é um instinto, né, de defesa, muitas vezes, mas em Cristo, olha que ele está dizendo, que servos precisavam servir honestamente, ainda, independente se o patrão é bom ou não. Ele está dizendo, nós vamos agradar a Deus fazendo dessa forma. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 11, amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenha das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles o acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, ame os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Pedro está escrevendo para aqueles forasteiros que estão indo para outros lugares para viver vidas dignas, que a sua conduta, para que eles possam lembrar de quem eles são, para que Deus seja glorificado através da atitude. Quantas vezes, eu não sei se você já passou por isso, mas pessoas vão induzir você a fazer o que é errado, porque todo mundo faz. E por que você não faz assim? E você diz, porque eu creio no Senhor, né? Eu honro ao meu Deus. Nós temos vários exemplos dentro das Escrituras, né,
e eu gosto de usar até os exemplos de hoje, de servos, né? Isso me motiva muito quando eu vejo servos de Cristo agindo de uma certa forma. Onde eu vou, eu gosto de contar essa história. Eu não era cristão, conheci a Igreja de Cristo desde os 7 anos. Minha mãe, ela foi batizada, levou, eu me batizei aos 19, né? Mas eu fui trabalhar na feira, e um irmão da Igreja de Cristo era feirante lá. Ele vendia banana lá, né? Tinha uma barraca enorme de banana. E ele fez uma brincadeira com o rapaz que estava carregando uma sacola, e a mulher se ofendeu. Ela xingou ele de tudo que é nome. Tudo que é nome. E você não imagina do que ela pode, na frente da feira. Ele não falou nada. Ele pediu desculpa. Falou assim: senhora, me desculpe, não foi com a senhora, brinquei com o rapaz, me desculpe. Ela disse: eu vou chamar o meu marido, ele vai vir aqui e você vai ver. E ele disse: tudo bem, chama o seu marido. E a gente ficou com aquela tensão, né? Passou acho que uns 30 minutos, o marido chegou, pedindo desculpa. Ele pedia desculpa, ele falava: perdoa, minha esposa devia ser presa pelas coisas. Quando ela chegou em casa, e ela contou o que ela falou, e o senhor não revidou, e ele disse: não, né? Peço minha desculpa para ela também. Então, aquela atitude daquele servo de Cristo, que eu não era cristão ainda, eu disse: puxa vida, por que ele não xingou ela? Por que ele não falou, né, revidou? E ele não revidou. E depois que eu entrei na igreja, eu vou dizer que entendi que ele era um servo de Cristo, que estava obedecendo ao Senhor. E aquilo foi bom para a minha fé, entender como é transformar e ser um cristão. E não é fácil, irmãos. Eu falo para você que não é fácil, porque nós passamos diariamente, eu sempre falo isso, eu trabalho com público, eu trabalho numa universidade, e às vezes a gente pega alunos muito bravos, né? E é muito bravo mesmo. Não é comigo, é com a instituição, mas eu estou lá representando muitas vezes a instituição na função que eu estou, e não é fácil lidar com o público, né? Então você tem que ter um equilíbrio, né? Porque eles vão te ofender, eles vão te falar, e como você, como cristão, vai agir, né? Então, a gente sempre ora para que Deus ele possa agir em nós, né? Então, eles vão observar o nosso comportamento. E nós precisamos viver no exemplo de Cristo. Capítulo 2, versículo 21. Porque para isso mesmo foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Nós precisamos seguir nos passos de Cristo. Caminhar nos passos de Cristo, olhando para o Mestre, vendo como ele fala, como ele fazia, né? Jesus ele não vai usar de insulto, apesar dos insultos que ele recebeu em todo o seu ministério, né? Foi chamado de demônio, de várias coisas a gente pode falar dentro, andava com pecadores, enfim, quantas coisas Jesus na cruz. Acho que um dos textos mais dolorosos nas Escrituras para você ler é a crucificação de Cristo. Ele está morrendo em nosso favor e as pessoas estão insultando, e ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem. Então tem que estar no Espírito de Cristo mesmo, no Espírito de Deus, para ouvir tudo aquilo e abençoar aquelas pessoas. Então devemos imitar a Cristo quando somos maltratados. E é comum revidar, irmãos. É comum revidar quando estamos sendo maltratados. Eu posso dizer comum no sentido de instinto, né? Mas em Cristo nós precisamos aprender a aceitar o sofrimento sem pecar e se tornar um exemplo exercitando pelo Espírito, né? Então nós temos um texto de Gálatas que fala sobre isso, Gálatas capítulo 5, que nós precisamos viver no Espírito e não na carne. E como nós vamos viver no Espírito? Como nós podemos viver no Espírito? Olhando as Escrituras. Algum tempo, já uns 3 anos atrás, eu tenho usado uma coisa que eu queria fazer muito tempo, de fazer a leitura da Bíblia durante um ano. Iniciei várias vezes, mas sempre no meio do caminho eu interrompia. 3 anos atrás, eu tomei a decisão dizendo: vou fazer. Começando de Gênesis até Apocalipse. Começo no 1º de janeiro, e lá, dia 30 de dezembro, a gente encerra. Por 3 anos consecutivos, o primeiro ano eu fiz sozinho, segundo ano fiz com a esposa, e esse terceiro ano estou fazendo com a igreja, né? E tenho incentivado os irmãos a buscarem isso, né? E lendo um livro, vendo a palestra do nosso irmão Lo Seckler, né?
ele diz que há 23 anos ele faz isso, lê a Bíblia todos os dias durante um ano, em 3 versões diferentes, né? E ele fala 3 idiomas, e alguém já disse para ele, mas por que você continua lendo? Você já não aprendeu? Ele disse, não, eu preciso continuar lendo, até a volta de Cristo eu vou continuar lendo as Escrituras todos os dias. É exercitar o Espírito, é olhar, é repetir aquilo sempre, para que isso possa se tornar um costume em nossas vidas. Vivendo uma vida comum. Não vou me prolongar muito, irmãos, tá? Até o nosso tempo, não quero me prolongar muito, mas ele diz, capítulo 3, versículo de 1 a 7, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Eu vou pular esse texto no versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas, né? Então, Pedro vai trazer também um comportamento no lar. O que é viver um lar comum, né? O que é comum? Então, a gente fala sobre isso, a esposa dentro da sua função como esposa, e é interessante, ele chama essa atenção, porque o reino, né, a gente sempre fala isso, né, o reino, parece que as mulheres têm mais facilidade de olhar para Cristo e se encantar com o Evangelho e aceitar a Cristo primeiro, né? Eu acredito que maioria dos casos, as mulheres vêm primeiro, depois trazendo os seus esposos, né? E ele está dizendo, o seu comportamento vai ajudar o seu marido que ainda não é cristão. Ele vai ajudar, pelo menos entender que você é uma serva de Cristo. E o marido, ele deve viver a vida comum do lar, né? O que não é incomum, né? O pós-incomum é brigas, é discussão, tantas outras coisas, isso não faz parte do casamento. Então, ele está dizendo que você deve amar a sua esposa, respeitando, tratando ela como algo mais frágil, fazendo o seu papel de marido, e para que as suas orações, olha o que está dizendo, que as suas orações elas não sejam interrompidas, né? Então, Elisângela fala muito isso para mim, né? Quando nós discutimos, ela disse, né, Deus não vai ouvir as nossas orações. Então, nós precisamos entender que nós precisamos estar com uma vida comum do lar. Então, esse é um exemplo do lar comum. Ter uma família exemplar, um relacionamento saudável e amoroso. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, ele diz sobre a obediência dos filhos ao pai, como determina as Escrituras, né? É complicado porque o mundo tem atingido a igreja de várias formas. Nós temos famílias cristãs que estão tendo luta com os filhos que já eram batizados e decidiram há algum tempo desistir desse caminho. Eu acho que é muito doloroso para um pai, né, vendo os filhos dizendo, olha, eu não quero mais servir a Cristo. Depois de um tempo, é muito difícil isso. E a gente vê o que levou. Muitas vezes é o envolvimento com o mundo, né? Eu estou preparando já o sermão de domingo que vem, que eu prego em Bugaçu, e esse é um dos temas que eu vou falar relacionado à igreja, mas principalmente aos jovens, sobre relacionamento. A Bíblia diz que relacionamentos errados corrompem bons costumes. Então, muitas vezes nós estamos vivendo no mundo, né, e eu gosto muito dessa oração, porque Jesus, ele ora em João capítulo 17, para que Deus proteja os seus, mas nós precisamos estar no mundo, mas não vivendo como o mundo. Então, relacionamentos, amizade, isso pode influenciar muito a nossa conduta como servos de Cristo. Porque nós passamos a olhar para as pessoas e achar que elas são mais felizes vivendo em pecado. Que elas são mais felizes vivendo a sua própria vida. E isso é vão. Isso é vão. Nós entendemos isso, né? Nós dedicamos a nossa vida como servos de Cristo, porque quando Deus voltar, quando Jesus vir, o que vai acontecer com aqueles que não dedicaram a sua vida voltada ao Senhor? É momentâneo, né? A gente entende isso como é momentâneo,
Nós pedimos peço até oração para os irmãos nas suas orações, lembrar do nosso irmão Raul, em Bugaçu, um servo do Senhor exemplar, que está na igreja há muitos anos, a gente até fala que ele é a coluna da igreja, ele e sua família, né? E de repente esse irmão passou mal em casa e foi para o hospital, foi para a UTI, teve um AVC, teve um derrame, e coisas, de repente, irmãos, de repente, a nossa vida é passageira. E graças a Deus, a gente tem orado, fizemos campanha em oração, a irmã Luzia tem, eu acho que tudo tem propósito, né? Porque ela está lá naquele hospital, evangelizando as pessoas que estão ali, falando de Jesus Cristo, enquanto o marido está ali se recuperando, e graças a Deus nas orações, ele saiu do coma, ele já está respirando sozinho, já está reconhecendo, porque o médico disse que devido às sequelas ele teria alguns problemas, ele já reconheceu os filhos, né? E a gente tem orado por ele, peço que os irmãos orem também em favor do nosso irmão Raul, para que, se assim for da vontade do Senhor, que ele venha restaurar a sua saúde. Mas é rápido, né? A nossa vida é rápido. Quantas coisas a gente vê que, os noticiários, que pessoas perderam a vida. Nós alegramos, a gente até fala isso, e esse irmão falou, né, não estou dizendo as minhas palavras, mas esse irmão disse, se o Senhor me chamar a qualquer hora, eu estou pronto. Ele está no Senhor, então, claro que a perca de um ente querido é muito difícil, nós não queremos, né? Eu falava para minha mãe, minha avó tinha 96 anos, e ela já estava, a bateria dela já estava encerrando já, minha mãe queria que ela vivesse mais um tempo com a gente, e ela dormiu, ela deitou, e ela esteve aqui com a gente uma vez, minha avó. E ela deitou, e como se diz, né, os seus 96 anos, e aceitou a Cristo também com 86, né? 86 anos, ela também, depois da sua fé, ela aceitou a Cristo, foi batizada. Então, a gente entende que vai chegar um momento em que nós precisamos partir. Mas é como nós vamos partir. Então, nós precisamos lembrar, irmãos, de quem nós somos. Então, lembre-se de quem você é, seguindo os passos de Jesus. Uma das maneiras de lembrar quem somos é observar o Mestre. A prática da leitura bíblica diariamente, essencial para o discípulo de Jesus. Congregar estimula a fé e nos ajuda, lembrando que outros estão vivendo a mesma esperança. A mesma esperança, né? Para a gente finalizar, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com palavras de bênçãos, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênçãos por herança. Então, isso que Pedro, ele nos orienta na sua carta, de viver o amor fraternal, né? Tem um texto de 1 João, deixa eu só ler esse texto, irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 1. Acho que é 3, 1. Desculpa, 1 João. Estou para o Evangelho. 1 João capítulo 3, versículo 1. Veja que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, né? Então, lembre-se de quem você é. Você é filho de Deus. João escreve isso com grande amor, o privilégio de nos reconhecermos, de lembrar quem eu sou, né? Nós somos filhos de Deus. E o que o Pai quer dos seus filhos? Que eles sejam obedientes, né? Que possamos obedecer a Cristo, o Evangelho, que possamos trazer, que Deus possa olhar para nós e sentir prazer em nossos atos, de aprender. Um dos textos interessantes da Bíblia, né, aquele texto, Jesus logo após a ressurreição, e ele encontra aqueles discípulos de caminho a Emaús, né,
e ele vai conversando com aqueles discípulos, eles estão entristecidos e não conseguem entender Jesus, o coração deles estão queimando pelas palavras que Jesus vai falando com eles. E eu gosto muito daquele texto porque Jesus vai fazer menção de passar adiante e os discípulos dizem, não, já é tarde, fica conosco. Né? Ele se importa, e o texto, alguma versão diz que Jesus amou a atitude daqueles servos, dizendo, eles aprenderam alguma coisa. Né? E eles convidam Jesus, não sabendo que é ele, e no partir do pão eles reconhecem que eles haviam estado com o Messias. Que nós possamos, irmãos, ter essa atitude, o exemplo de Cristo em nossas vidas. Possamos lembrar todo momento quem nós somos. Nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Se você é um discípulo de Cristo, permaneça firme até o fim, até a volta de Cristo. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, Ele tem te feito um convite para te chamar de filho. Essa é a maior honra que o ser humano pode ter na vida, ser chamado de filho de Deus. Nós sabemos que é por adoção, mas ser adotado por Deus e ter chamado de filho, receber as bênçãos que está proposta a nós é muito importante. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, ele tem feito o convite. Faça como Nicodemos, né? Ignore a sua religiosidade e olhe para Cristo. Né? Deixe de lado a sua crença, os seus costumes e olhe para Cristo e dizendo, Ele é melhor. Ele é o Mestre. Amém?